Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dila, trazendo mais uma vez vetores para Router CNC. Pessoal, este breve vídeo que eu vou estar mostrando aqui agora é para a gente criar uma ideia em relação à Páscoa, né? Você que está querendo criar algum arquivo aí para Páscoa, eu vou criar uma ideia aqui, e aí a partir dessa ideia aí vocês podem tá abrindo o leque aí para várias ideias que vocês possam criar aí, né? Então vamos lá. Estou com o Aspire aberto aqui. Primeiro eu vou criar um arquivo novo, certo? E eu tô com a ideia, pessoal, de criar uma bandeja, algo parecido assim, sabe? Então eu vou definir meu material aqui, ó, 600 por 600 e uma espessura. Eu vou colocar aqui uma espessura de 25, certo? Vou definir ele pelo centro e vou dar um OK. Pronto, pessoal, já estou com meu material definido aqui, certo? Então vamos lá. A ideia é criar uma bandeja. Então a bandeja nada mais certo do que começarmos com um retângulo, né? Então vim aqui, ó, deixa eu fechar aqui de novo. Eu criei aqui, ó, fazer mais devagar, desenhar um retângulo, certo? Vou desenhar esse retângulo pelo centro, definir aqui como x0, y0, e aqui, pessoal, eu já vou determinar os cantos arredondados. Se eu faço aqui, ó, os cantos, ele vai criar um retângulo de canto reto, certo? E se eu clico aqui, ó, ele já arredonda para mim um raio aqui do canto. Esse raio pode ser determinado os valores aqui, ó, 10, 15, eu vou 20, quantos que você quiser colocar o arredondamento do canto do seu retângulo, você já coloca aqui, ó. E a largura desse retângulo, pessoal, vai ser de 450 em x e 350 em y. E vou dar um criar. Feito isso, ó, já estou com o nosso retângulo aqui, com os cantos arredondados num raio de 15 milímetros, certo? Vou dar um fechar. Feito isso agora, pessoal, a gente vai lá no Pinterest e eu coloquei aqui, ó, coelho silhueta, sabe? Para poder aparecer, como eu já falei nos outros vídeos, aparecer os coelhos em preto e branco. Eu baixei alguns modelos aqui, mas aqui vocês podem estar entrando aqui no Pinterest e baixando de acordo com a criatividade de vocês, ok? Feito isso, ó, eu vou pegar os que eu abaixei, eu baixei vários modelos. Então vamos fazer com esse aqui, ó, que é um dos modelos que eu baixei. Vamos vetorizar eles, certo? A imagem já está aqui, né? Ó, cliquei na imagem, a imagem está aqui. Agora eu vou vetorizar a imagem. Feito isso, a gente vai prever para ver como é que vai ficar. Ok, aplicar, fechar. Feito isso, pessoal, eu vou dar um outro clique aqui, ó, na imagem, ó, e vou deletar ela porque o vetor já está criado aqui, ó. Esse vetor, pessoal, eu vou dimensionar ele. Se eu selecionar ele inteiro aqui, ó, clicar no meio, ó, clicar no meio, ele vai aparecer esses pontos aqui, ó, de referência para a gente poder estar puxando ele, ó, puxar ele para poder mudar o tamanho. Também eu posso vir aqui, ó, nesse ícone de definir o tamanho de objeto selecionado. Quando eu faço isso, eu falo, ó, eu quero que a imagem fica com 180, ó. E como ele está ligado, o X e o Y, ele já aumenta proporcional ao tamanho da imagem. Dou um Enter, ó, ele já aumentou proporcional ao tamanho da imagem. Eu tenho esse acesso livre aqui, né? As transformações livre, ó, que aparece aqui para mim, que eu posso estar puxando. Normalmente é bom puxar pelo canto, pessoal, porque se eu puxar pelo meio, ó, ele só aumenta o comprimento, certo? Ó, só o comprimento. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Normalmente é bom puxar essa transformação pelo canto, certo? Para deixar o tamanho que a gente quer. Então eu vou colocar ele aqui no canto aqui, ó. Vou diminuir mais um pouquinho, pessoal, que eu tô achando ele muito grande. Diminuir ele um pouquinho. Ok. E feito isso aqui também, agora eu vou colocar um nome aqui, ó. Uma imagem do nome Feliz Páscoa que eu baixei também aqui, ó. Então abrir. Vou fazer a mesma coisa. Vou vetorizar ela. Feito isso, vou dar um prever, aplicar e fechar. Ó, vou clicar aqui até aparecer a cor da imagem, ó.
E aí eu vou dar um delete. Tem que estar bem focado assim nas cores da imagem, porque senão ele vai deletar o vetor. Tá vendo aqui, ó? Se eu clico aqui, pessoal, ó. Se ele tá assim e eu dou um delete, ele vai apagar o vetor. Ou o que você pode fazer? Você pode arrastar o vetor já para cima aqui, ó. Pegar a imagem aqui e deletar, tá? Tomar cuidado para não apagar o vetor. Aí eu posso pegar ela aqui e posicionar. Dimensionar ela aqui um pouquinho menor, ó. Vou posicionar aqui abaixo do meu vetor do coelho. Certo? Agora, pessoal, é o seguinte, a minha ideia é fazer uma bandeja nessa parte que sobrou aqui, ó, na forma de uma petisqueira, né? Se eu selecionar com o Shift apertado aqui, ó, o meu retângulo, o coelho e o nome, e dar um offset aqui, ó, um offset interno de 15, ó, um offset interno de 15, ele vai criar para mim umas linhas aqui em volta do contorno, certo? Eu poderia depois apagar isso daqui, ó, já aproveitar, né, aproveitar isso aqui do coelho, contorno, já emendar com o nome aqui e depois apagar o restante. Eu poderia fazer, mas eu quero fazer diferente, eu não quero fazer assim não. Como que eu vou fazer, pessoal? Primeiro eu vou fazer o offset só do retângulo. Vou dar aqui um offset de 15 interno, ó, certo? Poderia vir aqui, ó, para arredondar os cantos também já para 15, né? Ó, para arredondar esses cantos aqui. Os outros ali eu não vou arredondar, que depois eu vou apagar eles, né? Eu prefiro fazer assim porque o desenho, o vetor tem muitas quinas. Então o offset vai ficar muito, a hora da fresa passar, ela vai ficar muito irregular. Então eu vou fazer com desenho de arco. E vou contornar aqui mais ou menos, ó. Esse arco aqui, pessoal, ó, essa ferramenta de arco é arco por 3 pontos. Ou seja, a cada 3 pontos eu faço um arco. Como assim, ó? Primeiro ponto, segundo ponto, ó, já vou inclinando para o terceiro ponto. Ok, fiz um arco. Vou continuar, fazer outro. Agora para a direção contrária. Uma aqui, outra aqui, ó. Só que ele ficou muito fechado, eu vou abrir um pouquinho mais esse arco aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Uma aqui, né? Procurar seguir mais ou menos o contorno aqui, ó. Outra aqui. Aí eu pego aqui, ó, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Mais uma aqui, ó. Um ponto, 2 pontos, ó. 3 pontos. Um ponto, 2 pontos. 3 pontos, tá vendo, pessoal? Eu posso ir seguindo aqui de acordo, vai ficar mais suave depois na hora de fazer os cortes, tá vendo? Então, feito isso, pessoal, a gente pode recortar essa outra parte do retângulo aqui, ó. Ó, essa outra parte do retângulo que sobrou, a gente já tem a nossa divisão da petisqueira aí, certo? Se você achar que ficou muito para cá, a gente pode ou jogar mais o coelho para cá, né, para beirada, diminuir um pouco aqui se quiser, mas eu acho que aqui vai ficar bacana, certo? Posso aproveitar esse espaço em branco aqui, pessoal, ó, e fazer um recorte aqui como se fosse um pega, né, um pega aqui já pra gente deixar um detalhe aqui, aproveitando esse espaço, né, ó. De repente a gente jogar um pouquinho mais pra cá, ó. Vou jogar um pouquinho mais pra cá. De repente dá pra gente aproveitar esse espaço em branco e fazer um detalhe ali, né? De repente a pessoa quer pendurar a tábua ali, né? Ó, posso dimensionar ele aqui na transformação livre. Então é isso, pessoal. Eu acho que aqui vai ficar bacana. Vamos fazer a usinagem dessa bandeja para ver como é que vai ficar. Vou acionar os percursos aqui, né? Ó, então, a princípio, primeiro aqui, ó, como eu fiz um arco, vocês percebem que aqui o vetor não ficou, ele ficou dividido, né? Como que eu faço para juntar essas partes aqui, ó? Com o Shift apertado, eu vou clicando aqui, ó, e vou ajuntando ele ou por curva ou linha reta, né? Ó. Como ele é uma curva, eu vou unir por curva. A primeira, seleciono o Shift de novo, aperto aqui de novo e vou emendando dessa forma, ó, até ficar um vetor. Quando eu clicar nele, ó, ele ficar
totalmente selecionado, correto? Feito isso, agora eu vou fazer meu percurso com a V-Bit, que é aquela fresa em V. Vou selecionar ela aqui, ó. Ela já está aqui pré-selecionada, né, ó. É a V-Bit, no caso aqui a minha de 12 milímetros, ó. E vou dar um selecionar ela e vou selecionar os vetores que eu quero que ela faz, que seria os desenhos, né? Ó, posso selecionar aqui os desenhos com Shift apertado, remover esse aqui que ele pegou junto também, ó. Somente o coelho e o Feliz Páscoa, pessoal. Aí eu vou vir aqui, ó, vou deixar ele livre, tá? Aqui, ó, se eu quisesse limitar essa V-Bit, eu clico aqui, ó, e eu falo que eu não quero que ela aprofunde mais do que os milímetros que eu colocar aqui. Mas nesse caso eu vou deixar ela livre, pessoal, para ir até o ponto de intersecção dela ali. Ela vai aprofundar até encontrar, né? Deixar ela bem, os cantos bem, vai ficar um pouco fundo ali, certo? Mas aí vai a critério de cada um. Se a tábua, por exemplo, se for uma tábua fina, de repente o vetor tiver muito espaço para descer, ela vai descer e pode acabar furando o material, né? Mas nesse caso aqui, como o vetor tem bastante detalhe, eu acredito que eu deixar ela livre aqui, ela não vai furar a tábua, né? E se for furar, ela vai me avisar. Vou editar aqui, ó, eu quero que ela desse profundidade de... Vou colocar aqui de 3 em 3 milímetros, que eu quero que ela faz. Ok? E vou dar um calcular. Vamos simular aqui para ver como é que vai ficar. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó, ela aprofundou até onde que ela encontrou as pontas ali, ó. E não furou o material porque o espaço, né, eu falei para vocês, são pequenos, né? Então não tem problema. Feito isso, eu vou pintar aqui meu material, ó, para ver como é que vai ficar depois que eu pintar ele, ó. Aí que bacana. Vou fechar aqui e vou voltar para nossa bandeja aqui. Feito isso agora, eu vou fazer o preenchimento dessa parte aqui, ó. Vou vir aqui, eu vou clicar em percurso de preenchimento. E aqui, pessoal, ó, eu vou remover as fresas que já está aqui para me mostrar para vocês como é que vai ficar. Então eu quero, essa tábua nossa aqui tem 25 de espessura, né? Eu quero que ela desce 20 milímetros, vai deixar 5 de fundo, né? Às vezes é pouco, mas eu prefiro deixar a parede mais alta ali, que fica bacana. Vou selecionar as fresas que eu quero fazer esse preenchimento. Então o ideal para a gente ganhar tempo é fazer primeiro um desbaste de topo reto, que aqui é o diâmetro de 20. Uma de topo reto, eu vou fazer o desbaste. E no mesmo quadrante aqui, pessoal, eu vou selecionar uma V-Bit, que é aquela de raio esférico. De 12 milímetros aqui, ó, que tem a ponta arredondada, 12 milímetros. Vou selecionar ela. Aí ficou, primeiro ela vai fazer o desbaste com a de 20 e depois vai fazer o acabamento com a de 12, certo? Posso colocar aqui a rampa, ó, que eu quero que ela entre em rampa. A distância dessa rampa eu posso colocar de 20 milímetros, de 50 milímetros, para ela entrar no material, certo? E vou selecionar o vetor que eu quero que ela faz isso e calcular. Aí vamos simular ele para ver como é que vai ficar. Aí, pessoal, ó, ela está fazendo o desbaste primeiro com a de 20, certo? Eu coloquei ela para descer 20 milímetros essa parte aí. Vamos esperar ela finalizar. Vocês vão ver que depois no final ela vai entrar com a esférica só para arredondar o acabamento ali, para tirar essa esquina viva que fica no fundo depois, pessoal. Lembrando, pessoal, que depois vocês podem usar a sua criatividade, colocar a figura que vocês quiserem ali, tá? Se vocês quiserem fazer depois usinar, manda pra gente lá no Instagram da Dila Decor, pra gente ver como é que ficou a ideia de vocês, tá bom? Aí com a boca de 20, pessoal, vai entrar a esférica, ó. Ela vai entrar para deixar os cantinhos bem arredondadinhos ali, ó. Olha lá, ó. Aí
finalizou ali, né? Finalizou o corte ali, ó. Com os cantinhos arredondados. Ficou bacana. Agora vamos fazer a parte do corte. Vamos vir aqui, ó. Vamos criar um percurso de corte. A nossa tábua tem 25. Vamos colocar para ela descer 26. Certo? Vamos selecionar aqui primeiro aonde vai ser o pega que eu falei aqui para vocês. Vamos colocar aqui para selecionar para dentro. E vamos selecionar uma fresa de topo de 6 milímetros aqui, ó, topo reto. E vamos calcular. Fala que vai furar o material, ok. Só para a gente ficar ciente. Simular o percurso visível. Ali, ó, fez a parte do pega ali. Ok, voltamos aqui agora. Vamos criar outro percurso de corte. Agora para o lado de fora. Né, ó, vamos selecionar aqui para o lado de fora. Os mesmos 26 milímetros. Certo? E vamos mandar. Pode adicionar a rampa aqui também, pessoal. Se vocês quiserem entrar com rampa. Para suavizar melhor a entrada ali. Vamos calcular. Fala que vai furar. Simular o percurso visível. Aí, pessoal. Aí, feito isso, ó. Já está pronto a nossa bandeja de Páscoa. Certo? Ela fica ali meio que uma forma de uma petisqueira, né, pessoal? A gente pode ver ali que ela fica na forma de uma petisqueira. Pessoal, e dessa forma aqui, dessa bandeja, que nem eu falei, vocês podem usar a criatividade de vocês, baixar os vetores que vocês quiser lá, tá? E marca a gente no Instagram lá depois. E outra coisa, vocês também podem dimensionar essa medida aqui, tamanho que vocês quiser. Depois que eu finalizei ela aqui, ó, eu seleciono ela aqui, eu venho aqui, ó, dimensionar o tamanho do objeto. Ah, Dila, eu quero fazer no material de 300. Ela vai ficar 300, automaticamente ela vai, como tá ligado aqui, ó, XY, ela vai ficar com 233 o Y e 300 o X. Dou um Enter, ó, ela define o tamanho proporcional ao material que eu tenho. Ah, eu quero fazer ela maior, com 500. Ó. E assim ela vai. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse arquivo para vocês baixar aí na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer coisa aí, é só chamar a gente aí. Agradeço pela atenção e o carinho e até o próximo vídeo.